Pessoal, o Bolsonaro perdeu mais um aliado muito importante nessa disputa eleitoral. Na campanha dele pela reeleição, que a gente sabe que não vai acontecer. A reportagem é da Globo, tá? Eu vou passar tudo o que vocês precisam saber, o que está acontecendo. Olha, presidente da Alesp apoia andamento de cassação de Douglas Garcia. Ele classificou a atitude do parlamentar como irresponsável e afirmou que liberdade de expressão não significa liberdade para atacar, desrespeitar ou ofender. Para quem não acompanhou o que aconteceu na televisão ontem à noite, basicamente o deputado Douglas Garcia, bolsonarista, ele é um aliado muito grande do Bolsonaro, estava participando da campanha até mesmo do Tarcísio para o governo de São Paulo. Ele foi ontem participar como convidado do Tarcísio nos debates entre os candidatos ao governo de São Paulo. Ele ficou lá ajudando o Tarcísio e também na plateia. Chegou um momento onde ele encontrou a Vera Magalhães, sabia que ia estar lá. A Vera é aquela jornalista que perguntou para o Bolsonaro no debate na Band. Ela fez uma pergunta, Bolsonaro não conseguia responder, só que era o espaço dela e o direito de resposta do Bolsonaro. Quer dizer, alguém ia ter que fazer a pergunta, ela foi lá e fez. A Band escolheu ela para fazer aquela pergunta e o Bolsonaro não gostou. E aí a turma do Bolsonaro começou a perseguir a mulher. Quando uma jornalista fez uma pergunta muito dura para o Lula, ele agradeceu a pergunta, disse que era um tema importante e respondeu com toda a educação do mundo. Bolsonaro não, já colocou a turma dele para atacar a mulher e, claro, ele estimulou isso quando, depois da pergunta no debate ao vivo, ele disse para a mulher que ela era uma vergonha para todo o jornalismo brasileiro e depois continuou atacando ela nas redes. Agora, esse deputado foi atrás da Vera, no espaço que era dos jornalistas. Ele invadiu o espaço que não era dele, foi gravar a mulher, querer falar que ela é uma vergonha para o jornalismo, insinuando que ela receberia muito do governo federal para falar mal do Bolsonaro. Teria um contrato aí de que ela estaria recebendo 500 mil por mês. Aí o pessoal desmentiu e a própria Vera publicou o contrato nas redes mostrando que não dá isso, não dá nem 20 mil por mês. O deputado que é pago com dinheiro público. Foi reclamado o salário de uma jornalista. De qualquer forma, agora o presidente, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele recebeu pedido de cassação do Douglas Garcia e disse, aspas, o Conselho de Ética tem meu respaldo e apoio para, mais uma vez, cumprir com seu dever. As denúncias sobre conduta do deputado nesse triste episódio serão apuradas com seriedade, transparência e celeridade. Celeridade quer dizer rapidez. Antes mesmo das eleições. Aí a gente pode ter a inelegibilidade do sujeito. Acontece que o Eduardo, o Tarcísio, a turma do Bolsonaro está dividida. Eles não estão se entendendo como é que vai ser a narrativa para amenizar a situação. Pegou muito mal. Depois que o Bolsonaro atacou uma jornalista que teria feito um questionamento simples, que era o de qualquer outro jornalista no debate, ela passou a ser perseguida, passou a ser atacada e um deputado bolsonarista foi atrás dela no espaço de imprensa para promover perseguição ideológica. Acha mesmo que isso pegou bem? Claro que não. A turma do Bolsonaro não está sabendo administrar esse caos. Não está sabendo fazer a gestão de crise. Olha, manchete. Eduardo Bolsonaro e Tarcísio abandonam Douglas Garcia e pedem punição severa. Punição severa? O Douglas, que era um aliado do Bolsonaro, agora a turma bolsonarista nas redes está falando que parte não vai mais votar no Tarcísio. O Tarcísio fez uma nota oficial aí questionando o Douglas Garcia e apontando que aconteceu uma agressão. O Tarcísio disse que aconteceu uma agressão. O Eduardo pediu punição severa e tem outros bolsonaristas também, só que outros bolsonaristas, incluindo membros
da política e influenciadores conhecidos. Eles passaram a defender o Douglas Garcia e questionar quem estava chamando aquele episódio, o de ontem, de agressão, que não teria acontecido isso, foi pelo contrário, a jornalista agrediu o Douglas, eles não se entendem. Simples. O Eduardo, o Tarcísio e o Bolsonaro precisam da reeleição do executivo, do Bolsonaro. Isso não vai acontecer se eles continuarem atacando mulher e perseguindo mulher, tentando censurar mulher. Não vai funcionar. A reeleição não vai acontecer. A rejeição do Bolsonaro entre as mulheres é muito alta. Aí tem que fazer uma gestão de crise. Só que a outra parte, a outra turma, é a quinta série, o fundão, que quer fazer piada, fazer gracinha e não aguenta nenhuma crítica. E eles estão com o ego ferido agora que o pessoal do Bolsonaro começou a criticar o Douglas Garcia e eles. Quer dizer, eles estão rachando. E é o que acontece numa crise. E é o que acontece quando um governo começa a cair. Simples. Pesquisa aí a história da queda de qualquer governo. Pode ser o do Collor. Vai lá no governo Collor e tenta entender como é que o governo foi caindo. Aí você vai perceber que as brigas entre os aliados era a coisa mais comum, mais presente. Aconteceu no governo Collor, quando o PSDB não conseguiu manter o poder depois do FHC, aconteceu com Dilma e agora está acontecendo com Bolsonaro. E isso é ótimo. Aí, o alvo dos bolsonaristas, depois desse episódio, continuou sendo a Vera Magalhães. Continuou sendo os ataques à Vera Magalhães. Só que no episódio, quem viu algum trecho aí sabe do que eu estou falando, o jornalista Leão Serva, que é o diretor de jornalismo da TV Cultura, ele tirou o celular da mão do Douglas Garcia e jogou longe. Simples, o Douglas estava no espaço que não era dele, que ele não podia estar, ele foi afrontar uma mulher, perseguir uma mulher, e aí ele estava gravando aquilo que nem era permitido. O Leão Serva tirou o celular da mão dele e jogou longe. Né? Devia estar no modo avião o celular. Devia estar no modo avião. Melhor arremesso que eu já vi de disco acontecer. A NASA até tentou rastrear e o telescópio James Webb fez uma imagem, um registro na hora que o celular estava voando. Não, isso aí é brincadeira, pessoal, tá? A verdade é que o jornalista Leão Serva arremessou o celular e o Douglas Garcia e a turma bolsonarista, no dia seguinte, não atacou o Leão Serva. No momento, eles nem questionaram o Leão Serva. Por quê? Porque é homem. Eles não conseguem confrontar outro homem. É só mulher. Porque eles pensam, e essa não é a verdade, só que eles pensam que mulher é mais fraca, mais fácil. Essa é a mentalidade deles. Que não é verdade. Muito longe disso. Para o homem lá, o Leão Serva, eles abaixaram a cabeça e ficaram com medo. Não fizeram um questionamento e não cobraram ele nas redes no dia seguinte, mas estão até agora atacando a Vera. Isso é muito interessante, né? O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, disse o seguinte: atirar celular foi 1000 vezes mais grave que a ofensa a jornalista. Não, eu repito, atirar celular foi 1000 vezes mais grave que a ofensa a jornalista. 1000 vezes. Ô Ciro Nogueira, até parece que mês passado o Bolsonaro não foi lá tentar tirar o celular da mão de um adolescente que estava gravando ele. Ô Ciro Nogueira, vamos acordar pra vida, vai? Para de achar que o pessoal que te segue é bobo. Eles sabem o que aconteceu mês passado. Eles sabem que isso que você acabou de dizer pega mal. Que é uma contradição absurda. E é só isso que tem no governo Bolsonaro. Olha, continuando, Lula mandou um recado forte para as Forças Armadas. Sim, Lula mandou um forte recado para as Forças Armadas, para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Em discurso durante encontro com cooperativistas. Qual era a expectativa? O pessoal achou que Lula ia falar das Forças Armadas, aí quando ele começou a fala, o pessoal bolsonarista, a turma como um todo que está contra Lula, especulou que ele ia se sair muito mal e que ia fechar as portas e acabar o diálogo entre ele
e as Forças Armadas, que o governo dele seria muito difícil. Essa era a expectativa. Aí o Lula foi lá e, contra essas expectativas, ele fez algo muito bom mesmo. Disse, aspas, nós estamos criando o Ministério da Segurança. Aí, possivelmente, a gente vai ocupar as nossas Forças Armadas com coisas mais dignas, mais sérias e necessárias ao povo brasileiro. Quer dizer, o pessoal achou que Lula ia falar mal das Forças Armadas, ou que ele ia criticar, ou que ele ia perder qualquer contato, qualquer diálogo, ia extrapolar. Não. Ele não acusou os militares, não fez acusações levianas, não faltou com a verdade. E isso tudo é o que o Bolsonaro faria. E é o que ele faz o tempo todo, só não contra as Forças Armadas, porque não tem coragem. O Lula simplesmente disse que ele vai investir nas Forças Armadas e que ele vai dar trabalho de verdade. Enquanto o Bolsonaro bota general para ser a babá do Carluxo, para ir buscar o Carluxo na escola. Lula vai dar trabalho de verdade. E ele disse, estamos criando o Ministério da Segurança. Seu pai tem alguma relação, a sua mãe, se você é mais novo, se você é mais velho, seus filhos, ou para todos os casos, você mesmo, tem alguma relação com um militar? Com qualquer pessoa próxima ao exército? Conhece alguém? Pergunta. Qual é a fama do governo Lula? No exército, a gente teve aumento de investimentos, salários, dignidade, qualidade de trabalho, qualidade de vida, assistência médica, saúde, tudo. Autonomia, tudo. Os generais se lembram do que Lula fez. É que agora o presidente é Bolsonaro e não existe um país no mundo onde as Forças Armadas podem ficar contra o presidente. Não acontece. Não tem como. As Forças Armadas não são parte da Câmara dos Deputados, onde a gente pode ter oposição e pessoas que são a favor. A situação. Não, as Forças Armadas têm que obedecer ordens diretas do Executivo. Na época de Lula, tudo que os militares queriam, precisavam, o que eles precisavam para ter mais dignidade, conseguiram. E reconhecem isso hoje. Tanto é que eles aceitaram de primeira uma reunião com Lula, onde Lula conversou com eles e eles deixaram claro que não ia ter qualquer tipo de golpe. Lula conversou com esses militares. Não vi se vocês compartilharam aí as notícias, se comentaram isso aí nos vídeos, não encontrei nada. Então, se não ficaram sabendo, pessoal, a campanha do Lula se encontrou com esses militares. E tá tudo tranquilo entre eles, tá? Tá tudo certo. E o Lula disse, vamos criar mais um ministério. Agora é o Ministério da Segurança para possivelmente ocupar as nossas Forças Armadas com coisas dignas, sérias e necessárias ao povo brasileiro. Pensa o general que passou a vida sonhando em ser general e atuar pelo exército. Aí ele chega no poder. Bolsonaro é presidente. O Bolsonaro não faz nada. Não dá um trabalho, não dá um treinamento, uma missão, nada. A frustração dessa pessoa deve ser grande. Se ela realmente queria estar ali. Agora com Lula vai ter o que fazer. Tem o que fazer. É que o Bolsonaro não está trabalhando, basicamente. Com Lula, tudo vai voltar ao normal, tá, pessoal? Tudo vai voltar ao normal. Olha, agora a situação do Bolsonaro, que é péssima, vai piorar. Aliados denunciam Bolsonaro na Justiça Eleitoral. A situação do Bolsonaro, que já era péssima, vai piorar e muito. Aliados de Bolsonaro denunciam Bolsonaro na Justiça Eleitoral. Reportagem do Metrópolis diz o seguinte: candidatos negros e mulheres filiados ao PL. Olha só. Reportagem do Metrópolis informa: candidatos negros e mulheres filiados ao PL, que é partido do Bolsonaro, entraram contra a própria legenda, contra a campanha do Bolsonaro, no Tribunal Superior Eleitoral,
TSE. Eles afirmam não ter recebido nenhum valor referente ao fundo da campanha. Nada. Eles não receberam dinheiro para a campanha, como foi prometido e como é obrigatório por lei. Por lei. E continua. E acusam o partido de prejudicar suas campanhas e beneficiar, essa parte é grave, beneficiar de outros candidatos com os quais disputam vaga de deputado federal. Quer dizer, está faltando dinheiro para mulheres e negros, candidatos do PL, mas está sobrando dinheiro para os brancos, homens do mesmo partido, que disputam a mesma vaga. Até parece que é uma questão de escolha do partido do Bolsonaro. Olha, a gente vai dar dinheiro para mulher e negro ou para homem branco? Não, vamos dar dinheiro para homem branco. Aí fica faltando para os outros, eles têm que ir na justiça. Na ação conjunta, eles ressaltam que das 8 candidatas mulheres do PL, aqui no Paraná, nenhuma recebeu verba. Nenhuma de todas as candidatas mulheres do PL, aqui no Paraná, nenhuma recebeu verba. E campanha política se faz com verba. Se não tem, já era. Não tem como fazer santinho, não tem como divulgar nas redes, não tem como fazer nada. Não tem como viajar, sair da cidade. Nada. É uma questão de escolha mesmo do partido Bolsonaro, parece. Que é, vamos dar dinheiro para homem branco e tirar de mulher e de negro. Esses aqui não vão conseguir eleição, esses aqui vão assumir o poder. Aí a situação só piora. Dos 5 negros, apenas 1 recebeu, e 3 candidatos com mandato e que buscam a reeleição receberam juntos mais de 5 milhões de reais. Está faltando para todas as mulheres e para quase todos os negros no estado. E apenas 2 candidatos do PL, que já estão eleitos, estão no mandato e disputam reeleição, eles receberam 5 milhões de reais. Eu exagerei quando eu disse que era uma questão de escolha? Eu não exagerei, né? Aí, a Flávia de Azevedo, ela é uma das candidatas, ela relatou: quando fui convidada pelo PL para disputar a vaga na Câmara, eu já era pré-candidata. Eu iria me filiar a um outro partido, mas fui para o PL porque era o partido do Bolsonaro. Me sinto hoje enganada, ludibriada e humilhada enquanto mulher. Fizemos pré-campanha em 40 municípios. 40 municípios, para depois vir essa humilhação. Humilhação. Como eu não aceito injustiça, ingressamos com essa ação no tribunal. Ponto. Bolsonaro já gastou todo o dinheiro da campanha dele. Acabou, tá? O Flávio foi desesperado para as redes, falar que tinha acabado todo o dinheiro do fundão e depois também o dinheiro das doações. Foi pedir semana passada dinheiro para o agro. Recebeu um ou outro, mas já acabou tudo também. E por sorte, agora o PP injetou R$1 milhão na campanha do Bolsonaro. O PL, que é o partido do Bolsonaro, já não tem mais nada. Aí precisa outro partido, que é o do Ciro Nogueira, ir lá e dar um dinheirinho para eles continuarem fazendo essa campanha que já está fadada ao fracasso, né? Fadada ao fracasso. Para encerrar, pessoal, resultado de pesquisa que tirou o sono de Bolsonaro. A gente tem o resultado da pesquisa que tirou o sono do Bolsonaro. E qual resultado é esse? É onde Bolsonaro não podia perder votos. Ele está numa situação onde talvez ainda vai para o segundo turno. Lula apareceu com 46, ele 31. No agregador de pesquisas, ou seja, todas as pesquisas, todas elas somadas, a gente tem uma média. Lula tem 48, Bolsonaro tem 33. E em votos válidos, Lula seria eleito logo no primeiro turno. Porém, Bolsonaro não podia perder um público específico. Se ele perder os votos dessa turma, já era. A fatura é liquidada no primeiro turno. No primeiro. E eu tenho certeza que se ele perder esses votos, continuar perdendo, a fatura vai ser liquidada no primeiro turno. E vocês não vão discordar.
Eu duvido alguém discordar que se Bolsonaro perder esses votos, continuar perdendo esses votos, a eleição já vem no primeiro turno, que é dos evangélicos. Evangélicos. Diz aqui, reportagem Veja, pesquisa mostra queda de Bolsonaro no eleitorado evangélico. Não é Samuel Borelli que está falando, não é Vera Magalhães, não é jornalista progressista, nada. Isso aqui é pesquisa, é estudo. E o estudo mostra que o eleitorado evangélico já está abandonando Bolsonaro. E mais, tá? A gente tem o Lula conseguindo esses eleitores, um diálogo cada vez mais amplo, e Bolsonaro não sabe como recuperar os votos que já perdeu. Ontem também tivemos outro péssimo resultado para o Bolsonaro, que foi da Quest, que usou um método desenvolvido em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, a mais conceituada, para saber o voto do pessoal que está envergonhado, quer dizer, o voto silencioso. Quando se tem uma pesquisa eleitoral, às vezes a pessoa não responde ou responde outro candidato porque ela não quer falar o voto dela. O voto é secreto, é direito da pessoa não falar. O problema é que Bolsonaro achava que o voto secreto, o voto silencioso, envergonhado, era dele. Ou seja, aqueles 15% que se manifestam ou mentindo o candidato ou omitindo o candidato por precaução, eles são todos do Lula. Bolsonaro achou que era dele. Não. Ontem esse estudo com base no método desenvolvido em Harvard, que já está registrado no TSE, já foi aprovado, já foi verificado, está tudo certo, é oficial, esse eleitorado é do Lula. Agora, a nova pesquisa Quest, realizada entre os dias 10 e 13 deste mês, cobriu em parte o período de impacto do anúncio do apoio de Marina Silva a Lula. Aconteceu na segunda-feira esse apoio da Marina a Lula. Essa pesquisa é de hoje, tá? Recente. A ex-ministra, que é evangélica e líder em debates de meio ambiente, declarou voto no petista na segunda, durante uma coletiva em São Paulo que marcou todo o noticiário. Marina é evangélica e tem um público evangélico. O simples fato dela apoiar Lula já tirou votos do Bolsonaro, que caiu de 53% para 50% entre os evangélicos. É o único meio onde ele tem muitos votos e caiu. E caiu faltando 18 dias para o primeiro turno, onde ele já não podia perder mais nenhum voto, de qualquer público, qualquer um. E ele começa a perder justamente do público mais importante dele, que são os evangélicos. A queda do presidente entre os evangélicos, segundo aliados da campanha, é um dos fatores que levaram Bolsonaro a amenizar o discurso em entrevistas recentes, quando chegou até a dizer que passará a faixa presidencial para o vencedor, se for derrotado. Ele foi num podcast esses dias, disse que eu vou passar a faixa para o Lula, para quem vencer, me arrependo do que eu fiz na pandemia. Aquela lágrima falsa, né? Muito falsa. E sabe com quem ele falou isso? Aí o pessoal vai comentar, Samuel, você está aumentando. Isso aí não foi para agradar evangélico, não é porque ele está desesperado, está perdendo os evangélicos, não. Isso aí não tem nada a ver. Pessoal, sabe para quem ele falou essas coisas? Sabe onde ele mudou o discurso para tentar recuperar os evangélicos? Num podcast de evangélicos, com 5 ou 6 pastores. Ele foi lá dar entrevista, marcou essa entrevista com os 6 pastores, e aí foi lá falar para ele que não, peraí, isso aí de não passar a faixa a gente não vai mais fazer, me arrependo do que fiz na pandemia, né? Eu acho que eu exagerei, ele usou o termo aloprei. Absurdo, né? Absurdo. Ele nitidamente está desesperado. E aí eu costumo falar para o pessoal, às vezes parece exagero, mas não é. O que é ruim para o Bolsonaro é bom para o Brasil. Então eu estou feliz. Estou muito feliz. Olha, também teve aquele vídeo do bolsonarista que era um produtor rural, o cara tinha dinheiro e ele foi até uma mulher que estava passando fome, ofereceu marmita para ela
Depois ele perguntou para quem ela ia votar. Ela falou no Lula. Ele tirou a marmita e falou, então vai pedir pro Lula, então. A partir de hoje você não ganha mais nada. Aquilo lá repercutiu muito mal. Depois descobriram que esse empresário, ele tá perdendo seus ganhos, seus negócios. Parece que não tá indo bem como era no governo Lula. E ele pegou auxílio emergencial, mais de 5 mil. Isso é dado público, tá? Mais de 5 mil. Tendo empresa, sendo empresário. Dinheiro que estava faltando para o povo na pandemia, ele foi lá e abocanhou 5 mil. Agora, Bolsonaro tirou a carta na manga, né? Ele tinha uma carta na manga e tirou, que não é uma carta que vale nada também. Vale nada. Seria basicamente o caso Adélio. Olha só, reportagem aponta. Bolsonaro pressiona Polícia Federal a abrir nova investigação sobre suposta facada, às vésperas das eleições que aconteceu em 2018, esse episódio. E isso não é de acordo com um portal progressista ou um político de esquerda ou Samuel Borelli. Não, isso aqui não é eu, não é ninguém de esquerda. Quem informou isso foram delegados da Polícia Federal. Bolsonaro trocou a diretoria-geral da PF 5 vezes, colocou os aliados dele lá em todas essas ocasiões, editou portarias para trocar delegados no país inteiro, e aí ele vai lá e às vésperas das eleições começa a pressionar a PF, com o poder que tem, a influência que tem dentro da PF, manipulando tudo, aparelhando tudo, para que eles voltem a tratar do caso Adélio, para que eles voltem às investigações e para o caso, enfim, voltar para a imprensa. É muito desespero, né, pessoal? Quem não está enxergando esse desespero todo, não está no mesmo país que eu. Não é possível. Não é possível. Ok? E até mesmo esse episódio aí da Vera Magalhães, que depois os bolsonaristas começaram a ficar contra o Douglas, aí outros não, começou o racha todo. Os que apoiaram a Vera e questionaram a atitude do Douglas, é por isso. Não perder mais voto de evangélico e mulher. E é só interesse, tá? Fora de ano eleitoral, não tem nada disso. Nada. Bolsonaro tirou 60% da farmácia popular, agora está querendo voltar atrás. Se não fosse período eleitoral, isso nunca aconteceria. Ele ia cortar e acabou mesmo. Pessoal, brigadão, viu? A todos aí pela presença. Agradeço a todos os espectadores, a todos que ficaram aqui até o final. E até o próximo vídeo.